população mundial, a grande maioria, né, não vive o seu propósito de vida e nem sequer sabe que existem leis universais. E uma das leis universais é a lei de causa e efeito, que é inclusive uma lei que é apresentada no hermetismo e em outras configurações ela vira aí a lei do retorno, né? A lei da causa e o efeito. E nós vamos trazer um olhar, botar uma luz aí para que você possa viver de uma maneira mais intensa e corrigindo aí algumas coisas que talvez esteja te atrapalhando neste momento, né, Vini? Sim. E a primeira coisa que a gente vai falar é, sabe aquela frase? A ignorância me protege? Não dá mais. Depois que você conhece as leis universais, lei de causa e efeito, lei do retorno, a ignorância não te protege. Por que não protege? Porque o que diz essa lei da causa e o efeito? Ela diz assim, ó, que quando você faz alguma coisa que atrapalhe alguém, no todo são todas as pessoas, o todo também vamos pensar que o todo também é uma consciência maior e todas as pessoas que fazem parte do planeta. E na hora que você faz isso, você emite uma onda de informação e você atrai o efeito desta onda de informação. Sabendo ou não, entendendo ou não, conhecendo ou não a lei, você fez, mandou, voltou. E não tem jeito. Respeitar a lei da causa e do efeito te proporciona uma vida mais em paz, mais feliz, mais leve. Mais fluida. Mais fluida, porque se você entende bonitinho o que você vai atrair, você vai causar coisas boas e atrair coisas boas, né? Então, realização de sonhos, metas, fica muito mais fácil. Você já vibra, né? Já entra na rádio daquilo que você quer atrair. Que é comum, né, Thelma, as pessoas vibrarem numa rádio mais baixa e querer algo de uma rádio acima. A lei da causa e efeito. Como é que eu vou emanar raiva, escassez, ódio, reclamação, julgamento e querer receber amor, querer receber paz na vida, querer receber bens materiais, prosperidade? Não tem como, né? Não tem como. A pessoa que pensa assim, ou ela não conhece, ou é muito inocente. E se você já vive o seu propósito de vida, talvez observar esta lei faça você ter um caminho mais leve, porque o que a gente encontra muito são pessoas que realmente têm o propósito claro na mente, mas vive como se fossem pedras no caminho, como se fosse um esforço, como se fosse tivesse que passar em cima de muitos desafios pesados para que conseguisse viver o propósito de vida, gente. E não pode ser assim, né? Precisa ser um caminho de felicidade. Só que a pessoa está vivendo o propósito de vida e neste caminho ela está recebendo o retorno de várias coisas que ela fez. Olha como atrapalha o propósito de vida da pessoa. E se você não sabe o seu propósito de vida ainda, e você vive de acordo não só com a lei da causa e efeito, mas como várias, vamos falar agora só da lei da causa e efeito. Se você vive direitinho de acordo com a lei da causa e efeito, você encontra de uma maneira muito mais leve com o seu propósito. O propósito ele vem de encontro a você, porque aí os impedimentos eles acabam sendo o quê? Nulos, né? Você só vive coisa leve, tranquila, você está atraindo, você está fazendo bem, você está plantando sementes boas, então você vai de fato atrair e colher esses frutos dessas sementes, né? Você entra na sintonia, na rádio daquilo que você quer colher. E não dá para viver o propósito de vida sem espiritualidade, né, Thelma? Não tem como. Não. Uma hora ele vai te chamar. Mesmo porque o propósito de vida é entregue para você pela espiritualidade. Sim. Né? É aquele negócio, uma pessoa se forma engenheiro,
E ela pode ser engenheira e pode ser um engenheiro bom ou ser um engenheiro ruim. Se ele trabalhar com os princípios que ele aprendeu da engenharia, ele vai ser um engenheiro civil, vai subir um prédio e ele vai usar o cimento certinho, bonitinho, blá, 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 blá. Se ele não for um engenheiro consciente, ele vai economizar no cimento. E como vai ser essa obra, esse prédio? Né? Talvez não porque ele seja ruim, um profissional ruim, mas porque ele não aprendeu da maneira certa. E a ideia aqui é que você realmente crie um caminho certinho para que você possa viver o seu propósito de vida. Né? Então, a gente vê muita gente que nos procura, que às vezes trabalha com treinamento, que às vezes trabalha como terapeuta e não consegue atrair pessoas. Você acha que a espiritualidade ela vai mandar pessoas para quem não é equilibrado nas ações, no respeito ao próximo, para quem desrespeita o próximo, para quem maltrata, ludibria, manipula, faz coisas ilícitas? Não vai. Não vai. A consciência divina é uma inteligência universal. Sim. Não dá para ludibriar a inteligência universal. Não dá para enganar. Não e dá. Viver a espiritualidade, viver o seu propósito de vida com espiritualidade é viver pensando em você como um todo, né? E pensando que todas as ações que você vai tomar têm que ser boas para você e para o todo. E o todo significa as pessoas que trabalham com você, sua família e todas as outras pessoas, os ambientes. E aí, as ações que você toma, elas são boas para você e para o todo? Ou só para você? E aí uma dica olha para as áreas da sua vida agora. Todas. Então vamos pensar, o que são áreas da vida? Área amorosa, financeira, carreira, saúde. Isso, saúde, relacionamento com as pessoas, família, relacionamento com a família, com os amigos, né? As pessoas, os amigos. Olha para essas áreas aí e veja como é que está o resultado. Qual efeito você tem nestas áreas? Dependendo do efeito que você tenha, você já sabe que alguma causa negativa você realizou. Então, você vai precisar observar, né? Então, a gente, nos nossos treinamentos, tem uma causa que a gente sempre fala para as pessoas, que é assim, ó. Quando a gente vai falar da energia do dinheiro. Quando uma pessoa, ela quer ser próspera, por exemplo, no caminho dela, e ela... sei lá, vamos pegar o exemplo do livro, né? Ela pega um livro, ela pega um PDF de um livro, ela recebe lá no WhatsApp dela, né, o PDF do livro, e aquele PDF, ele não foi autorizado pelo escritor do livro, nem tampouco pela editora. Quer dizer, ele é um livro pirata. Só que pensa, aquela escritora de livro, ou aquele escritor, ele se dedicou, fez pesquisas, ele estudou, deixou a família para ficar de madrugada, os filhos para ficar de madrugada escrevendo com toda a sua criatividade. Ele realmente se dedicou, gastou dinheiro dele para buscar, fazer mais cursos, buscar mais informações. E aí, o que acontece? A editora também investiu, fez propaganda, fez marketing, investiu na criação da toda a parte editorial, toda a parte de imagem. Quer dizer, e aí a pessoa faz o quê? Alguém vai lá, escaneia o livro, vira um PDF e manda para todos os grupos de WhatsApp que ele tem. Qual é o efeito disso? Qual é o efeito? O autor não recebe R$1, né, por livro vendido. Está prejudicando o autor, está prejudicando todo inclui o autor do livro. Né? E aí, já pensou nisso? Talvez você não tenha pensado porque a vontade de ter informações, ler e trazer um conteúdo para dentro de você é muito grande e a gente entende isso. A gente entende, tem uma intenção positiva, tem, né? Tem uma intenção. De ajudar, né? Mandar para um amigo ler, você ler, a gente entende isso. Mandar para o marido, para a esposa, para o filho. Família, para os amigos, mas tem que
ter um olhar mais de cima. E aí, quando a gente vai ver, essa causa que essa pessoa que leu esse livro provocou, custou R$40, que é o valor do livro. E aí, o que ele vai receber não é um efeito de R$40, entende? Então. Porque é o efeito do quanto aquela vida daquele escritor e daquela editora foi atrapalhada. E o efeito nunca é de 40, entendeu? Então, precisa ter muito, muito cuidado, né? E aí outra coisa. Aí a editora, que estava contando com aquele valor de recebimento, vamos falar de efeito borboleta. Aí a editora que ia contar com aquele recebimento daquela verba, né? A gente sabe que a maioria do valor vai para a editora, né? Não recebeu, porque tá um monte de livros aí piratas rodando e aí baixa o faturamento da editora, ela manda alguém embora. Mandou alguém embora, esse alguém tira o filho da escola porque não tem dinheiro para pagar, porque está desempregado, para pagar a mensalidade da escola. Aí a professora, que a escola diminuiu o faturamento, aí a professora também é mandada embora. Só que a professora também tem filhos, tipo, na faculdade. Aí tem que tirar o filho da faculdade, porque não consegue pagar. Olha Entende? onde vai isso, né? Isso não tem fim. Aí o professor de faculdade perde o emprego. Só que a mulher dele tá com câncer. E aí ele fica sem dinheiro para pagar o tratamento da mulher e a mulher morre. Gente, não dá para saber aonde vai parar esse efeito borboleta. E aí a pessoa que fez isso, por exemplo, que mandou o livro PDF, é um psicólogo, é um terapeuta que quer melhorar a lista de clientes, de atração de cliente. Como vai fazer? Como vai atrair? Aí começa a viver o propósito de vida e vive o propósito de vida cheio de pedras no caminho e fica até com vontade de desistir do propósito de vida, que foi o quê? O que ela veio fazer nesse planeta, que é trazer despertar para as pessoas. Olha então, a responsabilidade, né? Precisa viver de uma maneira muito encaixada, com equilíbrio universal. E aí vem a lei que ajuda trazendo essa visão. A espiritualidade deixou evidente essa lei pra gente, pra nós, humanos, né, meros mortais, para que a gente possa seguir esse caminho e seguir esse caminho de maneira correta. Sim. Né? O Dominique escreveu assim, ó, o Dominique tá sempre nas nossas lives agora, Adoro, hein? Já tô gostando Abraço, muito hein, Dominique? dele. A gente falou das áreas da vida, ele escreveu: a roda da vida é um bom exemplo de melhorar nossa vida. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, Dominique. Exatamente, a roda da vida, né, que usa-se muito no coaching, ela é um bom exemplo para você olhar já e conhecer. Nada mais é do que olhar para as áreas e dar uma nota ali de satisfação em cada área da sua vida. E é bom mesmo para você começar a observar, né, o que você realmente tem dificuldade, é desafiador você atrair, você conquistar, você realizar e entender se nessa área você não está infringindo uma lei universal, no caso, a lei de causa e efeito. Exato. Aí, por exemplo, digamos que o comportamento de infligir essa lei de causa e efeito seja ser grosseiro com todas as pessoas, ser explosivo, tolerância zero. E você não consegue resolver isso sozinha. Não dá. Precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Então você procura um profissional, faz um curso, que nem a gente tem vários cursos aqui, faz um curso para ampliar sua consciência e mudar esses comportamentos. Procura um terapeuta, um psicólogo, mas alguma coisa você precisa fazer. Porque você está nesta existência. E nesta existência, tá? Você merece viver o melhor desta existência. Mas só quem vai fazer esse melhor acontecer é você. Porque a espiritualidade, ela não entra na sua vida destruindo portas e falando, eu vou te assumir a partir de agora. Não, porque nós temos livre-arbítrio. E o livre-arbítrio diz assim, ó, então seja autorresponsável e tome as rédeas da sua vida e faça de uma maneira que você esteja equilibrado com as leis universais para que você consiga ter a conexão com a espiritualidade. Então, o jeito que você vive no planeta é o que faz você se conectar com a espiritualidade. Não é eu me conecto com a espiritualidade, aí minha vida se resolve. Não é esse o caminho. É daqui, terra, para cima.
Você toma ações para isso. Tem sentido isso para vocês? Escreve aí se tem sentido. É importante a gente saber, né? Escreve aí se tem sentido isso para você. A Débora acabou de entrar, Hana Shiro. Muito bonita ela. Beijo da Carol Noel, beijo pra Carol. É isso aí. Escreve né? aí se tiver alguma pergunta. A gente adora falar sobre esse tema porque a gente sabe que muita gente acorda, né? É um momento de acordar. Ó, o pessoal tá respondendo sim, eu não sei quem foi, só tô enxergando sim, que tá longe a câmera agora. Estevan Iolis respondeu sim. Que bom, Estevam, é isso. Né? Só que você sabe que tem um livro que se chama do hermetismo, Caibalion, que a primeira página do livro diz o seguinte, diz assim, ó: só vai entender esses princípios quem realmente está pronto para ele. Quem não estiver pronto para ele serão só palavras, palavras e palavras. Então, só vai entender o que a gente está falando aqui quem está pronto para isso, senão serão palavras, palavras, palavras. E se está sendo palavras, palavras, palavras para você, então é melhor você estudar um pouquinho mais e a gente vai trazer aqui vários elementos, né? O Dominique escreveu assim: fiquei sabendo há um tempo que um físico estava tentando provar a existência de Deus através da teoria das cordas. Vocês conhecem essa teoria? Se sim, poderiam explicar? Ixi, isso aqui dá uma live inteira. Mas a gente pode, Dominique, a gente pode explicar assim a teoria das cordas, mas a gente vai marcar outra live para fazer isso, porque senão o conteúdo que a gente separou para hoje a gente não consegue. Mas eu acho que um assunto bem legal, é uma dica incrível para a gente poder falar sobre a teoria das cordas. Vamos fazer isso, sim, anotado com certeza. Aqui. A Sabrina escreveu muito sentido e caiu muita ficha para mim no primeiro fim de semana de curso. Sim. Faz todo sentido, né? Tá vivendo também o propósito de vida dela. Tá feliz. E aí, a gente gostaria de compartilhar alguns cases assim também que mostram essa parte de causa e efeito de alunos que passaram por aqui, né? E que a gente tem autorização para falar. Uma delas é Elvira. Ela chegou aqui e ela não se importava. A parte de relacionamento amoroso, tudo assim, bagunçada. E ela queria um relacionamento amoroso, né? Porém, o que ela fazia? Ela procurava relacionamentos amorosos com homens ricos, independente de perfil e idade, não importava, o critério era ser rico. E também, nem se fosse casado ou se não fosse, não tinha problema. O que ela queria era viver o conforto e ter as coisas, né? Só que ela chegou aqui querendo melhorar a vida amorosa dela. Ela fez esse movimento. Ela começou a viver de uma maneira muito equilibrada. Ela recebeu os aprendizados da lei da causa e efeito e ela mudou a história. E hoje ela está hiper bem, se relacionando e feliz e totalmente uma outra pessoa e conectada na espiritualidade. Então, essa história, desse jeito que a moça estava, ela não iria conseguir se conectar com a espiritualidade, porque ela infringia várias regras e na hora que ela e traía os homens também. E na hora que ela traía, ou que ela ficava com um homem casado, ou que ela ficava só por conta do dinheiro, nesta hora ela estava prejudicando outras pessoas. Olha o efeito borboleta. Fica com um homem casado, o homem começa a não ter um relacionamento bom com a esposa sofre, os filhos sofrem, né? Olha a história, onde vai dar isso? Né? Aí a família da esposa a família dele sofre, pai e mãe, a família da esposa sofre também, entende? Aí a moça se apaixona, ele não pode ficar com a moça e vira um emaranhado incrível aí, incrível no sentido negativo, né? Não incrível de bom. E a lei de causa e efeito não tem jeito, vai agir de novo, né, em cima dessa pessoa. E tem também o Silvio, né, que odiava a sogra. E assim ele afastava muito a esposa da mãe, né? E entendendo a parte sistêmica, se ele odeia a sogra e a esposa é 50% a mãe, 50% o pai, ele odeia também uma parte da esposa. E aí o que acontece? A esposa começa a se afastar, começa a sentir um distanciamento, não tem mais vontade às vezes de ficar com ele ou perto dele. Então vai muito mais além, né? E tem um campo aí de
de piadas com sogras, que vira brincadeira, mas no fundo tem que tomar um cuidado. Porque não tem jeito. Quando você se relaciona com o sistema. E tem a sogra, tem o sogro, tem os cunhados, tem todo mundo. E tem ao seu lado também. Com certeza. Então você tem que entender que você entra ali, por último, na hierarquia da família da sua esposa ou do seu marido. Então tem que entrar com respeito. Né? Com humildade. Com humildade. Mesmo porque você chegou por último, a sogra já existia, a mãe do marido, a mãe da esposa já existia. Já estava lá, né? E por direito, ela tem mais direito do que de quem chega depois. Por exemplo, a minha sogra tem mais direito do que eu que cheguei depois. Então eu chego que humilde para construir uma relação com ela, eu chego humilde, né? Para ter uma relação de paz e de saúde. Tanto é que eu amo a minha sogra. Sogra, você tá aí? Manda um beijo pra mim. A gente ama as nossas sogras e nossas mães. Sim. Olha que legal. É isso aí. O Dominique escreveu também, o nosso universo é tão exato, a geometria sagrada nos mostra que tudo é para ser como é para ser. E que tudo na natureza segue um padrão geométrico. Nikola Tesla falava sobre isso. Verdade. 3, 6, 9, ele deu um exemplo aqui. E é importante o que ele falou, porque é tudo tão exato que não tem como fugir, não tem, né? Você pode começar a equilibrar sua balança cósmica, começando a fazer coisas muito boas, porque caiu a ficha, então peraí, eu vou começar a fazer coisas muito boas, mas a onda emitida, ela é recebida. Ela vai ser recebida. Exatamente. De alguma forma. A Carol Noel também escreveu, tem total sentido. Estou no curso de vocês e vejo quanto cada segundo da minha vida está mudando. Gratidão. Bonitinha. A Carolzinha, gratidão. Ela esteve no final de semana com a gente. Final de semana agora, né? É isso aí. Depois você fala se a gente ficou bem na foto. Ela é fotógrafa. Viu? Fala se a gente ficou bem na foto. A Penélope foi uma das outras alunas que passaram por aqui, já faz muito tempo que ela esteve aqui, mas ela tinha um padrão de comportamento que vinha desde a infância, desde que ela era criança, né, no qual ela buscava um agressor. E o que é isso, buscava um agressor? Sempre tinha alguém que ela não gostava, e o processo era assim, ela não gostava. Tudo inconscientemente. Tudo inconscientemente. Aí ela resolvia com esse outro agressor, ela ia lá e elegia um outro agressor. Mas o que ela fazia nesse meio tempo é que ela colocava as pessoas contra o agressor. Então é a vítima. E o Bert Hellinger diz muito bem, ele tem, depois vocês podem até ler aí nos conteúdos de Bert Hellinger, ele diz assim, que o pior papel é a vítima porque ela busca aliados. Mais ou menos assim, não é isso? Um dos mais cruéis. Um dos mais cruéis papéis. É o da vítima. É o da vítima porque ela busca aliados. E aí, se a gente trazer um pouquinho de física quântica no meio disso tudo, quando ela busca os aliados, não é só ela que emite onda pro agressor, e sim várias pessoas emitindo ondas para o mesmo agressor, e isso faz um mal para a vida da pessoa. Ela recebe aquelas ondas, viu? O agressor recebe as ondas, pode ficar doente, pode acontecer várias coisas com aquele agressor. E, a não ser que ele esteja muito bem protegido espiritualmente, né? E que a gente sabe que 85% das pessoas do planeta, elas vivem em condição mais baixa de energia. Então, a probabilidade daquela pessoa não ser uma pessoa dentre os 15%, ela é muito grande, porque ela tá provocando raiva das pessoas. Então, aí, quando esse agressor é atrapalhado, né, prejudicado por esse clã que se formou aqui fora, esse clã emitiu ondas, causa e efeito. Fez uma causa, vai receber esse efeito. E o pessoal pergunta assim, e aí, Thelma, mas eu vou ter que virar Buda, então? Não! Eu vou ter que virar Buda? Você tem que eu vou fazer? Ter respeito. Respeito pelo próximo e amor pelo próximo. E daí a Bíblia diz assim, né? Nós somos espiritualistas, nós não temos religiões. Mas até a física quântica, ela trabalha alguns versículos que ele prova muito o que a física quântica diz. Ele comprova, ele assina embaixo. E tem uma assim, que é amar uns aos outros como a ti mesmo. Então eu me amo e eu só consigo amar o outro se eu conheço essa sensação de amor. Aí eu amo o outro,
não é? Então, se você... E eu penso assim, ó, que a humanidade está caminhando para viver essa realidade, mas ainda um pouco longe dessa história, né? Algumas pessoas conseguem fazer isso, mas muito poucas, né? Então, não precisa virar Buda, mas amar ao próximo e amar a você mesmo é o caminho. Ter uma vida mais encaixada, entendendo que não dá para tomar decisões só pensando em você, no seu ego. Não tem jeito, tem que pensar no todo sempre. E quando a gente desafia as vítimas, né, as pessoas que estão nesse papel de vítima, o que a gente ouve? Mas o que eu faço se as pessoas me perseguem mesmo? As pessoas não te perseguem. Na verdade, você precisa de autoconhecimento para enxergar a sua valorização. E aí, quando você se valorizar, você não vai sintonizar mais a rádio em pessoas que você, entre aspas, porque, né, pode ser que não, se elas não estejam te perseguindo, mas você não vai sintonizar mais com uma baixa frequência, não vai atrair algumas pessoas que talvez pensem igual você, que são perseguidas também. Sim, é você que está atraindo isso. Toda situação é você que atrai. Autorresponsabilidade. Exato. Você não é vítima. Né? Por que a pessoa atrai esse tipo de situação de achar que está sendo perseguida? E a outra coisa que a gente ouve também é assim, ó. Mas Thelma, Vinícius, não é minha responsabilidade o que as outras pessoas fazem. Não é a sua responsabilidade que as pessoas fazem, né? Olhando muito de baixo, você pensa assim, não é? No momento em que você muda como ser humano, você impacta em todo... Hoje o planeta ele vibra em 207 Hz. Se aumentar um pouquinho, você tá mais ou menos na base da emissão de coragem. No momento que você ajuda o planeta a evoluir e aumentar esta frequência, então não é responsabilidade o que o outro faz, mas você ajuda esse outro com uma frequência maior, né? A sua energia, ela influencia, e a sua vibração influencia pessoas à sua volta. Isso. E aí outra coisa, eu estou com ele, casada. Eu faço uma coisa, ação e reação. A minha ação é essa, a reação dele vai ser encaixada com a minha ação. No momento em que eu mudo a minha ação, a reação dele vai ser diferente. Então, sim, de alguma forma eu influencio a reação do outro e aí também isso é minha responsabilidade. Nesse sentido, é a minha responsabilidade. Entende? É muito mais profundo do que simplesmente dizer que a responsabilidade do que o outro faz não é sua responsabilidade. É mais profundo. Precisam olhar um pouco mais isso, né? Sim, precisa olhar mais de cima. Precisa olhar a floresta, né? E tudo isso... E não as árvores. Isso, olhar as florestas, não as árvores. As árvores... E eu queria te perguntar uma coisa. Vini, tudo isso que nós falamos até agora atrapalha no propósito de vida? Muito. Muito. Né? Faz toda a diferença como você vive. Tem gente que vive o propósito de vida, mas é um propósito de vida mental, que ela acha, né, que está encaixado. Mas quando ela começa a seguir esse espaço, olhar mais profundamente do jeito que a gente falou, e aí ela fala, pô, mas como é que eu vou ver meu propósito de vida? Eu achava, mas eu estou prejudicando pessoas, eu estou fazendo, né, várias coisas que ela sente que não está certa, que não está encaixada. Então, não está. Né? E você pode começar com pequenos ajustes, não precisa ficar se culpando, falar, agora o que eu faço, vamos jogar da ponte, não. Você vai fazer pequenos ajustes, a gente vai dar dicas daqui a pouco no final da live para você começar já a olhar para isso mais profundamente. E outra coisa, quem não vive o propósito, e até quem vive o propósito de vida hoje, para de correr atrás dele. O seu propósito, ele precisa vir te abraçar. Ó, anota aí, Aline. Essa frase é boa pra gente postar. Para de correr atrás do seu propósito. Ele precisa querer te abraçar. Ele tem que vir ao seu encontro. Porque tudo que você corre atrás, corre de você. Porque a escassez é essa, né? Aí eu começo a namorar com o Vinícius e eu fico... Oi, tudo bem? Ontem foi tão legal, às 9 da manhã. Aí quando chega às 11, aí eu falo assim, e aí, como tá sendo o seu dia? Né? Aí depois do almoço eu falo, você comeu o que hoje? E aí às 3 horas da tarde eu falo, vamos se encontrar hoje de noite de novo?
Como é que vai estar o Vinícius? Longe já. Eu já vou estar longe. Não dá, né? Ninguém suporta uma relação assim. Suporta. E funciona a mesma coisa com o seu propósito de vida. Funciona com dinheiro também, né? Se você corre atrás de qualquer coisa, com muita pressão, aquilo vai correr de você. Exatamente. A vida toda. A vida toda. E outra coisa, não dá também para ser, é muito errado, aliás, de você se vitimizar porque existe uma lei da causa e efeito. Não dá para ser vítima da lei da causa e efeito. Ela existe e você precisa aprender a viver de acordo com ela. Surfar na onda. É isso que o Vini falou. Então você vai surfar na onda. Eu vou até repetir para ficar bem claro gravado, para o pessoal. Gravado. Você vai fluir com as leis universais e não ser vítima ou contra elas. É aquele negócio, né? A lei da gravidade existe. Você pode não concordar, mas se você pular de um prédio, você vai cair concordando ou não com a lei da gravidade. É verdade. E vai se esborrachar. Você tem o direito de não concordar. E talvez você se esborrache de um jeito que você nem volte para dizer a lei estava certa. Não é que era mesmo. Não é que era mesmo? Né? Bom, então o que a gente indica para você fazer? Um processo de autoconhecimento, porque o processo de autoconhecimento ele vai dar um norte para você. E ele vai te trazer ferramentas para que você possa viver no dia a dia, né? Hoje nós entregamos uma ferramenta para você que é entender um pouco mais da lei da causa e efeito. Então você já pode usar essa ferramenta. Olha só. E entregamos a ferramenta para você hoje que você pode sim viver o propósito sem correr atrás dele e fazer o caminho ser florido, né? E que entregamos também a ferramenta que se o propósito está pesado para você, ou ele não é o seu propósito, ou você está extrapolando nas causas que você está realizando no seu dia a dia para as pessoas, para o todo. E precisa viver de uma maneira mais equilibrada aí, né? E tá tudo bem aí, gente? Vocês estão entendendo? Coloca aí pra gente. O pessoal tá quietinho, mas pode escrever, pode fazer aí comentário, fazer pergunta. É isso aí. Escreve. Porque a gente já tá indo pra parte final já, né? A gente quer ouvir vocês. Já vamos finalizar. Então escreve aí se tem alguma pergunta. E eu lembro que para viver o meu propósito de vida, eu vivi as duas coisas. Eu vivi fazendo um monte de causas ali, eu era uma vítima total, né? Principalmente de chefes, eu fazia um auê. Aliás, sinto muito por todos que passaram na minha vida, porque até eu ter a consciência e realmente poder hoje, até hoje eu vibro amor para todos que me passaram pela minha frente e que eu fui vítima. Então, eles atraíram você também, né? Eles me atraíram. A lei de causa e efeito para eles também, né? Tem sempre aprendizado para os dois lados. Estevão escreveu sim, muito bom. Quer dizer, tá entendendo aí. Tá entendendo, né? Muito pela bom. Resposta dele. Então vamos para as dicas. Vamos finais. Fazer uma tarefa final, tá bom? As tarefinhas finais. Faz uma lista, tá? Com calma, tranquilidade, vai para um lugarzinho onde você esteja sozinho, bota uma musiquinha ali gostosinha e pega esse momento para você. E escreve uma lista de comportamentos que você tem que infligem a lei da causa e o efeito. Como? Que comportamentos destes? Desrespeito aos meus pais. Esse que a gente falou de ler livro em PDF, receber o livro e ler, e pior que isso, né? Repassar para um monte de gente. Eu não pago as pessoas com que eu devo. Tem um gatonete. Tem um gatonete aí, né? Tem que começar a olhar para isso. Estou prejudicando algumas empresas aí, né? Não pago os algumas meus pessoas. impostos, né? Então, você vai olhar para tudo. E a parte de comportamento vale a pena dizer assim, eu traio. Começa a trabalhar para parar de trair as pessoas. Porque isso não está alinhado com nenhuma das leis. Nós estamos falando de causa e efeito, mas não está equilibrado com nenhuma das leis. Não tem lei universal dizendo traia o máximo possível de pessoas. Porque quando você trai alguém, você está se traindo. Você não está sendo real com você mesmo,
Aí nem tá trabalhando... Não tá sendo sincero, né? Não, Nem com a pessoa, não tá nem com trabalhando você. seus gaps, né? O que são gaps? Por que eu tô agindo dessa maneira? São meus gaps, né? Então, tenha um olhar profundo e valorize a vida que você vive aqui. Valorize você e valorize as suas experiências, né? Ó, a Carol escreveu assim: apaguei todos os livros em PDF que tinha. Muito bem. E ensinei isso para as pessoas que mandei PDF. Boa, Carol. É isso aí. É isso aí. Fazer uma correção aí. Fazendo isso. Né, para equilibrar sua balança cósmica, né? Olha, gente, foi um prazer estar aqui com vocês, com esse tema. A gente adora falar sobre as leis, né? E a gente volta com mais a coisas. Gente volta. E alinhar, assim, temas. né? O propósito de vida com a espiritualidade, né? Por meio das leis universais, da lei da causa e efeito, para mim, foi espetacular. Demais. Né? Muito gostoso. E aí a gente se vê na próxima live, né? Ah, Dominique. Ah, mas eu acho que é Dominique, né? Porque o Gabriel falou pra mim que é Dominique. Né? Dominique, a gente vai trazer a live que você pediu, tá bom? A gente vai atender seu pedido e eu peço para o Gabriel te avisar o dia que a gente vai falar sobre isso, tá bem? Então, um beijo enorme. Beijo, gente. No coração. Até a próxima. Um beijo cheio de sementes positivas para que você possa colocar no seu caminho de viver seu propósito, cheio de florzinhas lindas, né? Bem iluminado, assim como é o nosso caminho também. E feliz. Tá bem? Se a gente conseguiu ter o nosso propósito de vida de uma maneira tão próspera, feliz e abundante, você também consegue, né? Nós somos humanos, todos nós. A gente também é, né? Todo mundo, nós, vocês. Né? É isso aí. Então tá bom, o pessoal tá escrevendo. Escreve aí, vê aí. Tô mandando beijo, show de bola, gratidão. A jornada, tá. A equipe lembrou a gente aqui, né? Da Ó, jornada. A gente vai ter uma jornada que começa, jornada, propósito de vida e espiritualidade, que começa no dia 9, 9 e 11 e 13 de agosto. 11 e 13 de agosto, né? Às 20h30. E nós vamos falar sobre vários assuntos. Vamos aprofundar muito mais do que a gente está fazendo aqui nas lives. Vai ser 100% online, vai ser 100% gratuito. E para você que gosta de aprender, que está cansado de viver situações na sua vida e que a sua carreira não está legal e que você gostaria de ter uma vida mais leve, mais tranquila, você vem com a gente. Quem ainda quer descobrir o propósito de vida, quem quer viver o seu propósito que já está descoberto de uma maneira mais tranquila, nós vamos trazer um conteúdo belíssimo para você, tá bem? Se inscreve lá, tá na bio, né? Tá na bio. Se inscreve lá porque você vai começar a receber informações, vai ter acesso à nossa comunidade, vai ter acesso ao WhatsApp para receber as aulas lá pela comunidade e a gente se vê muito breve. A gente se vê lá. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez e vai ser assim muitas vezes ainda, né? É isso aí. Beijo! Beijo, gente. Até a próxima.